Boa noite, pessoal. Agora que a gente já fez, né, o nosso evangelho, a nossa prece, é hora de nós entrarmos propriamente no tema do encontro de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito, né, ainda no nosso módulo 2 da codificação espírita, a gente está falando sobre, com esse objetivo de favorecer a compreensão, né, sobre o surgimento da doutrina espírita e sobre a missão de Allan Kardec. A gente vai entrar no quarto roteiro lá do nosso tomo 1, que é sobre as obras básicas, tá? Da doutrina. A gente já falou dos fenômenos mediúnicos, já falamos de tudo que antecedeu, né? A codificação, quem foi Allan Kardec, já falamos também semana passada sobre um pouco mais sobre a metodologia, os aspectos básicos, né, da doutrina. Então a gente entra propriamente nas obras básicas e o objetivo é que a gente consiga elaborar nas nossas mentes aqui, né, um resuminho de cada uma das obras, que a gente saiba, né, quando a gente está falando de doutrina espírita, de codificação, quais foram as obras que sedimentaram e que serviram de base, né? É claro que a gente tem como principal o Livro dos Espíritos, que é o livro que a gente estuda aqui no EJO, mas não é só o Livro dos Espíritos, existem outros, né, que formam o que a gente chama de Pentateuco da codificação espírita, é isso que a gente vai entrar mais propriamente dito nessa noite. O que mais? A gente também vai conseguir relacionar, a partir de hoje, a gente consegue também relacionar essas obras, né, essas outras obras que a gente vai ver aqui, com o Livro dos Espíritos, né, e ver o que dentro do Livro dos Espíritos corresponde a cada uma dessas obras da codificação, que foi quando Kardec entrou um pouquinho mais a fundo, né, em temas muito importantes. E com isso, o nosso objetivo também é reconhecer a importância das obras básicas na doutrina espírita para a nossa formação moral e a nossa formação intelectual, né? Ok. Então, que livro é esse, né? O Livro dos Espíritos. Essa é uma apresentação da FEB, tá, pessoal? Então, ela tá, né, tem algumas animaçõezinhas, vocês estão vendo aí. Então, que livro é esse, né? O Livro dos Espíritos, ele foi aí o livro básico, né? Ele trata dos princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, ele que trata da natureza dos espíritos e a relação dos homens, né? Com as leis morais, a vida presente, a vida futura, por vir da humanidade, e tudo isso está na folha de rosto do Livro dos Espíritos, por isso que eu estou lendo. E na sequência, a gente tem ali o Livro dos Médiuns, né, que é o livro seguinte. Na sequência do Livro dos Médiuns, Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e depois, por último, a Gênese. E essas 5 obras é que formam esse Pentateuco kardeciano que a gente fala na doutrina espírita, né? Quando que foram lançadas essas obras? O Livro dos Espíritos foi o primeiro, né? O primeiro livro. Ele foi lançado em abril de 1857, como a gente já havia visto também em outros encontros, né? Na sequência, aí, vamos ver, 4 anos depois, então Kardec trabalhou bastante também no lançamento, também depois no desenvolvimento do Livro dos Médiuns, tá? E depois do Livro dos Médiuns, aí que foi em 1861, foi lançado 3 anos depois o Evangelho segundo o Espiritismo e né, depois ainda foi lançado o Céu e o Inferno, logo no ano seguinte. E por último, a gente tem a quinta obra, né? Que é engraçado que é a última obra, mas é a que fala do começo, o começo do nosso mundo, né? Que é a Gênese, explica, é uma obra, depois a gente vai entrar em detalhes, é uma obra bastante científica e que foi lançada em 1868, tá? Então, entrando um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, né? Aí nessa telinha vocês veem essa que foi a capa, né, da primeira edição, né, do Livro dos Espíritos. Le Livre des Esprits é o livro, né, que trata ali lá em Paris, né, foi publicado em 1857, essa primeira edição. Uma curiosidade também que é interessante de saber que a primeira edição ela foi publicada com 501 perguntas, tá? E que foi depois, né, aí tá, da revista Reformador, né, que em 2004 publicou essa foto bem interessante aí, que é do Palais Royal, lá em Paris, na livraria Denty, onde foi o lançamento do Livro dos Espíritos, né, uma foto de onde era, só para a gente entrar um pouquinho aí na época e imaginar, né, como é que deve ter
parecido. A experiência no filme também que vocês assistiram, Kardec mostra bem, né? E foi só na segunda edição que foi revisado o Livro dos Espíritos, aí sim, com mais ou menos o que a gente tem hoje, né, 1019 questões. Na verdade, são 1018, né, que teve uma que pulou, então são 1018 questões ao todo, e na segunda, a partir da segunda edição, né. E aí, nos princípios da doutrina, como eu já li para vocês, né, mas vale a gente dar uma relida, que o Livro dos Espíritos trata, então, da filosofia espiritualista, né, dos princípios da doutrina que são sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. É sempre legal a gente lembrar. Então, a segunda edição do Livro dos Espíritos, de 1860, né, no ano seguinte, aliás, 3 anos depois do lançamento, ela traz a introdução, prolegômenos, né, e cada uma dessas partes tem uma função, né, na introdução a gente tem 17 itens, com uma síntese da doutrina espírita, muito interessante a gente ler a introdução, ainda mais nesse começo de ESG, né, vale a pena. Aparecem os termos espírita, espiritista, espiritismo, né, o espiritismo foram termos criados aí por Kardec para indicar a crença na existência dos espíritos e em suas comunicações com o mundo corporal. Nos prolegômenos, né, da obra, a gente tem aí, desenhada pelos próprios espíritos, dão a conhecer a maneira como foi revelada a doutrina, a autoria e a finalidade do livro, os espíritos que concorreram para a execução da obra, e trechos de mensagens transmitidas a Kardec também, que a gente já falou aqui, alguns dos conteúdos dessas mensagens está contido também no livro, tá? Aí a gente tem propriamente dito a obra, né? A primeira parte vai trazer aí as causas primárias, então é a parte que a gente ainda vai entrar, tá? A gente ainda vai ser aí os nossos próximos 1 ano e meio aí de ESG, em que a gente vai falar de Deus, dos elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital, temas importantíssimos para a gente entender, né, a doutrina. Aí na segunda parte a gente tem o mundo espírita, o mundo dos espíritos, né? Em que a gente vai entender, por exemplo, temáticas como a encarnação dos espíritos, a volta do espírito, extinta, né? A vida corpórea, como é que é a vida espiritual, a pluralidade das existências está contemplada aí na segunda parte, o fato de nós vivermos muitas vidas, né? Então, a gente fala também da emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos também, né? Que aí a gente vai ter uma explicação também mais científica muito interessante a respeito dos 3 reinos. E na terceira parte, é uma parte que a gente vai ver mais para o ano que vem, tá? Que é uma parte riquíssima do Livro dos Espíritos, que a gente fala das leis morais. E nas leis morais a gente tem a lei, né? Que é a lei divina, a lei natural, que é a lei da natureza, a lei de Deus. E da lei de Deus derivam outras leis, que são a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Né? E aí, na terceira parte, também está contemplada a questão da perfeição moral. Tá? Então, em todas essas leis somadas, a gente ano que vem vai olhar uma a uma. Quando a gente soma essas leis, a gente tem, né, a lei principal, que é a lei natural, a lei divina. E tem uma quarta parte no Livro dos Espíritos também, que fala das esperanças e das consolações, das penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Também é uma parte que, para esse momento que a gente está vivendo, eu sei que a gente vai estudar mais a fundo, mas eu confesso para vocês que eu tenho voltado nessa quarta parte aí do Livro dos Espíritos de vez em quando, em função do momento que a gente está passando aqui enquanto humanidade, né? Bem, então, como é que a gente pode observar, né, a divisão dessas matérias, ela não foi feita de modo arbitrário. A gente já estudou sobre Kardec, sabe o quão o método científico estava, de fato, incutido na profissão dele, no dia a dia dele, né? Então, existe essa correspondência lógica, essa sequência de pensamento, né? As matérias contidas, elas são distribuídas em ordem metodológica e partem de questões mais gerais para questões
especiais, né? E de igual modo começam por especulações na ordem transcendental, indo até os problemas práticos da natureza humana. Ok. Isso então, depois a gente tem também a conclusão, né, que é composta de 9 itens, em que Allan Kardec mostra as consequências futuras dos atos da vida presente, né, e retoma conceitos básicos da doutrina, e aí arremata a obra, né, então tem todos esses aspectos dos espíritos que a gente vai estudar aí no ERG, tá? É o nosso livro base. Bem, na sequência, a gente tem o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns, que foi lançado lá em 61, ele é a segunda obra da codificação, e aí a gente vai ver que ele serve de guia, né? A gente ouve muito falar a respeito de mediunidade em Jesus. Você já ouviu esse termo? Né? Mediunidade em Jesus, prática da mediunidade responsável, prática da mediunidade com estudo, né? Tudo isso deriva também muito, né? Foi extremamente reforçada por Kardec pela doutrina espírita. E o Livro dos Médiuns é um grande responsável por isso, né? Por esse guia aí de ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo. Ele é um livro bastante prático, muito interessante também o Livro dos Médiuns. Se vocês quiserem já dar aí uma espiadinha nele, vale a pena, mas ele é um livro que dá depois do ESG, né? Terminado esses 2 anos, todos vocês que estudarem, né, fizerem aí o trabalho de vocês de estudo, de acompanhamento dos nossos encontros, vão ser convidados a participar do estudo desse livro, que é no COEM, né, que é onde a gente estuda aqui na casa, na Associação Espírita Fé e Caridade, em todas as casas da Federação Espírita Brasileira, a fundo o Livro dos Médiuns e a prática mediúnica. É um estudo também de 2 anos, muitíssimo interessante, muitíssimo rico, muito importante, né? Mesmo para quem diz, mas eu não sou médium, né? Eu não entendo, não vou praticar a mediunidade. É importante, enquanto espírita, né? Enquanto alguém que está pesquisando, estudando a doutrina espírita, a gente querer saber um pouquinho mais a respeito desse tema. Essa obra, então, em Mais Além, ela faz sequência ao Livro dos Espíritos, ela engloba a instrução prática sobre as manifestações espíritas, né, que foi uma obra publicada em 1858, e o Livro dos Médiuns, então, é muito mais completo. Ele, como eu já falei, né, trata de todas essas questões, essas matérias que estão organizadas em 2 partes, tá? A primeira parte fala das noções preliminares em 4 capítulos, e a segunda parte, ela tem 32 capítulos e ela fala propriamente das manifestações espíritas. Bem, indo além um pouquinho, né, aí no Livro dos Médiuns, que ele trata dos princípios básicos, né, da construção do Livro dos Médiuns, ele tem toda essa segunda parte, como eu falei, que fala do Livro dos Espíritos, que fala do mundo dos espíritos, está englobando aí, ela está contida no Livro dos Médiuns, que vai trazer da vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos, né? E os 3 reinos também a gente vai ver no Livro dos Médiuns, tá? Aí a gente vai para a terceira obra, né? Que eu acho que é uma obra, muitas vezes, que apesar de ser a terceira obra, é fácil a gente confundir, achar que é a primeira, porque para muitas pessoas ela é a primeira que a gente conhece na doutrina espírita, que ela é a obra também muito rica, o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, ela trata a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, muitas pessoas conhecem a doutrina espírita através das leis morais do Evangelho. E trata-se da formulação das leis que regulam a vida do espírito, indicam como o homem e o espírito devem ou não proceder, dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos, e é a condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos, né? Então, a obra aí de 1864, né? Esse livro ele traz essas explicações máximas, né, morais do Cristo. É um livro que se a gente dividir, como eu já falei, né, as matérias contidas no Evangelho, essa parte das leis morais a gente vai encontrar aí, né, aliás, no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar no Evangelho,
E esse material também está didaticamente organizado, utiliza a chave que o Espiritismo oferece, né, a realidade do mundo espiritual e das relações com o mundo corporal. Kardec parte das explicações das passagens obscuras, dos desdobramentos de todas as consequências, né? Então a gente vai ter em vista aí também a aplicação dos ensinos nas condições da vida. E por isso que o Evangelho muitas vezes a gente usa mesmo na hora. Estou com ele aqui do meu lado, estou sempre com ele aqui, né, do meu ladinho enquanto eu trabalho, porque às vezes na hora da nossa angústia, de alguma necessidade, a gente abre o Evangelho e encontra nele o acalento que a gente muitas vezes precisa. Ok, gente. Então, indo mais a fundo no Evangelho, como eu falei, essa terceira parte do Livro dos Espíritos está contida nele, né? Está contemplado lá. Tem a lei divina ou lei natural, que é a lei, né, que nos rege, e aí que ela se desdobra nas leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, e a lei de justiça, amor e caridade. Aí a gente vai encontrar a quarta obra, né? Lá em 1865, um aninho depois do Evangelho, é lançado o Céu e o Inferno, né? E lá na folha de rosto do Céu e Inferno a gente vê que trata, né, essa obra trata, né, de um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e assim por diante, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então tem ali na folha de rosto também do Céu e Inferno, né, por Allan Kardec, ele seleciona esse verso, né, de Ezequiel, da Bíblia, que diz assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta e deixe o mau caminho que viva. E o Céu e Inferno é uma obra muito interessante, né, porque ele traz, de fato, exemplos bem reais e cartas e mensagens, e ele é organizado de acordo com o adiantamento espiritual, né, dos espíritos que trouxeram essas mensagens, né. A primeira parte da obra, intitulada Doutrina, contém um exame comparado de diversas crenças sobre o céu e o inferno, anjos, demônios, não existe céu, existe inferno, né? São perguntas que a gente encontra no Livro dos Espíritos e elas estão aí mais explicadinhas no céu e inferno. É encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados da própria lei da natureza, que demonstram não só o seu lado ilógico, né, da existência real, né, de um céu e de um inferno, de uma sentença final para todos nós, né, e que já foi assinalado centenas de vezes, mas também a impossibilidade material dessa existência, né. Com as penas eternas caem naturalmente, né, as consequências de que se acreditava, né, quem acreditava nelas podia tirar certas consequências. Então, essa realidade a respeito da existência de um único céu, um único inferno, de uma condenação final, está refutada aí nessa obra. E a segunda parte, então, encerra numerosos exemplos com apoio da teoria, né, que serviram para estabelecer, ou que serviu para estabelecer essa teoria, né. Então, tem aí esses exemplos, né, a gente vai ver aqui mais a fundo. Se a gente for olhar aquela parte final do Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros, é o que embasa aí o céu e o inferno, tá? A cada um segundo as suas obras, né? Então, bem, a última obra, né, é só um último comentário sobre o Céu e o Inferno, que é uma obra que eu considero muito interessante, porque traz exemplos reais e é bem inspirador. A gente vê, por exemplo, né, mensagens de espíritos suicidas. Então, isso para muitas pessoas que lidam com essa questão, que tem na família, às vezes a gente lê, né, essas mensagens, pode mostrar que, puxa vida, não existe fim, né? Não vou acabar agora com a minha vida e aí vou para uma sentença final, seja um céu ou um inferno, né? Ou vou acabar e tudo vai acabar e a dor vai acabar, né? A gente vê ali exemplos reais de que não, que a vida continua, né? Que a morte não é o fim, é só uma passagem. E também experiências muito interessantes, muito ricas de espíritos que tiveram encarnados na Terra, passaram uma vida muito boa, fizeram o bem e também estão muito bem na vida espiritual. Então, sempre bom renovar as esperanças, né?
Além do céu e o inferno, me renova de esperança. Bem, a quinta obra, pessoal, é a Gênese, tá? Ela foi publicada em 1868 e o nome era A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? E esse livro fecha o ciclo das obras da codificação espírita. Então, aí na folha de rosto está escrito assim: a doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E a Gênese, ela vai trazer uma característica bastante científica para o estudo do Espiritismo, né? A gente vai encontrar aí na base, né, para a Gênese, toda aquela primeira parte, as causas primeiras, né, que a gente vai ver no livro dos Espíritos, e na segunda parte, um pedacinho também no mundo espírita, que é a parte mais da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos, também os três reinos. Então, a Gênese traz essa questão, por exemplo, da evolução do nosso planeta, do ponto de vista material, né? Então, todas as fases que a Terra passou, o universo, né? A colocação da Terra no universo, e a lei de conservação e a lei de destruição também estão contempladas aí na Gênese, né? Bem, tem uma mensagem, né, de 1867 do Espírito São Luís, que fala desse livro, né, que estava prestes a surgir. São Luís diz assim: esta obra vem a propósito, no sentido de que a doutrina está hoje bem firmada do ponto de vista moral e religioso. Seja qual for a direção que tome doravante, tem raízes muito profundas no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer se desvie ela da sua rota. O Espiritismo atualmente entra numa nova fase, ao atributo de consolador, ali o de instrutor e diretor do espírito, em ciência e em filosofia, como em moralidade. A caridade, sua base inabalável, dele faz o laço das almas eternas, a ciência, a solidariedade, a progressão, o espírito liberal dele farão o traço de uma união das almas fortes, né? Então, a questão de origem que ele se liga a Gênesis ainda nessa mensagem é para todos apaixonante. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios. Por esse livro, como vos disse, o espiritismo entra numa nova fase e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. Então, falando também dessa fase nova do nosso planeta, né? Indicando isso também. E a Gênesis, de fato, é um livro, como eu falei para vocês já algumas vezes nessa conversa, bastante científico. Portanto, realmente encantador, principalmente para quem gosta de estudar e quem tem perguntas, né, a respeito. A gente já falou no grupo, né, gerou muitas perguntas quando a gente falou de outros mundos. Então, na Gênesis, a gente encontra algumas explicações sobre isso também. Bem, gente, faz aí 163 anos, né, que a gente tem o Livro dos Espíritos na nossa vida, né, e a gente tem, então, aí, né, das obras da codificação, toda uma possibilidade, né, todo um convite, né, ao estudo, aprofundamento nosso, né, como espíritos eternos, de que a gente tem aí essa base na doutrina, né, tanto a base filosófica, a base religiosa, ou seja, de ligação com Deus, e a base científica também, que responde à nossa razão e que nos provoca o fortalecimento da nossa fé raciocinada, porque sabendo as explicações, a gente redobra a nossa fé, né? E eu queria ler aqui rapidinho, então, um pedacinho de um texto de Emmanuel, em que ele diz assim: os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Deus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador da nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas da eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Então, Emmanuel faz esse apanhado, né? Emmanuel faz esse apanhado de todas as obras básicas, o impacto delas na nossa vida espiritual, na nossa vida eterna.
Então, é isso que significa o Livro dos Espíritos. Eu pergunto para vocês, né, que livro é esse? Que livro é esse, o Livro dos Espíritos, né? O que que ele traz para as nossas vidas, né? O Livro dos Espíritos, a gente já viu, né, que ele pode ser enxergado como o livro base da doutrina, né? É o livro que a gente estuda no EJA, é o livro base da doutrina, é dele que derivam as outras obras. Então, se eu tiver que escolher um livro dessas obras para ler, eu vou ler o Livro dos Espíritos, né? Nele está contemplado todas as outras. Se eu tiver a oportunidade, lerei todos, claro. E no Livro dos Espíritos não tem aqui um esqueminha, né, que foi feito pelo pessoal lá do Rio de Janeiro, que mostra bem legal o núcleo central aí dessa obra, né, a gente pode ver aí na primeira parte, né, as causas primárias, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, capítulo 1 ao capítulo 4, na parte segunda, o Mundo Espírito, capítulo 1 ao capítulo 6, e desse núcleo central deriva o Livro dos Médiuns, né? Desse núcleo central, mais a parte terceira das leis morais, deriva o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, na parte quarta, que a gente tem esperanças e consolações, capítulos 1 e 2, o céu e o inferno. E desse núcleo central, adicionando aí a parte primeira, segunda e terceira, né, das causas primárias, mundo espírito e leis morais, a gente tem a Gênesis. Legal? Lá na introdução e prolegômenos tem aí um livrinho que a gente não tinha falado, que é um livrinho muito rico, muito legal de ler também nessa fase em que a gente se encontra no início do EJA, que se chama O que é Espiritismo, e ele mostra pra gente um resuminho de tudo que a gente viu aqui, até aqui no EJA, esse ano. Toda essa parte inicial da doutrina, base da doutrina, explica muita coisa legal, tá? Vamos ver aqui no Livro dos Médiuns, né, que a gente diria que são destaques, né? É uma obra que estuda e expõe aos homens os aspectos mais experimentais implícitos na doutrina espírita. Se a gente pensar as manifestações espíritas, esses aspectos estão lá, né? O que mais que a gente encontra no Livro dos Médiuns? Ele ensina a teoria sobre todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação, como o invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo, e reforçando ainda, mais um destaque, né, do Livro dos Médiuns, ele disponibiliza ensinamentos aos que se dedicam à tarefa e comunicação com os espíritos, esse trabalho, né, sem os perigos da improvisação, das crendices e do empirismo rotineiro, fruto do comodismo e da fuga ao estudo, que são realmente os perigos reais e muito, muito graves da prática mediúnica. O Livro dos Médiuns é o antídoto a esses riscos, né? Vamos revisar também os destaques do Evangelho segundo o Espiritismo? A gente viu então o que? Ele é um ensino moral que dele decorre, né? O ensino moral que dele decorre é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. O que mais a gente destaca? As relações sociais que nele se fundam obedecem à mais rigorosa justiça, a justiça de Deus. O roteiro que dele se depreende conduz à felicidade vindoura. Então, é um roteiro para a nossa felicidade futura, né? Esclarece, consola as dores. Por isso, de novo, eu recorro a ele nos momentos difíceis, né? Porque ele consola, ele traz essa perspectiva. Faculta a compreensão do verdadeiro sentido dos pontos ininteligíveis dos evangelhos, da Bíblia, dos autores sacros. Isso é verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é, em muitos aspectos, uma tradução que torna mais acessível, né, alguns conhecimentos históricos aí. E o que mais? As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, o Evangelho ele não é só um livro, né? Ele é um guia para a vida, ele é um guia prático para as nossas vidas. Ele é um conhecimento que nós precisamos e podemos compreender e a ele recorrer, mas que a gente precisa praticar no nosso dia a dia, né? O Evangelho é vivo. Vamos ao céu e inferno, os nossos destaques e a nossa revisãozinha. Ele esclarece o ser humano, então, sobre o seu destino. Então, o que será de mim, né, no porvir? Dependendo de quem eu sou.
tem alguns destinos possíveis, o céu e o inferno fala deles. Examina as diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e recompensas futuras, e o que mais que acontece lá no céu e inferno? Refuta os dogmas, né? O dogma das penas eternas, né? Então é de fato um dogma, né? De que uma vez criminoso, sempre criminoso, uma pessoa boazinha vai direto para o céu, né? Não, então a gente sabe que é mais complexo que isso. Desmistifica com o estudo de casos a vida de além-túmulo para afirmar a fé no futuro e a justiça de Deus. Por último, e não menos importante, a Gênese trata dos problemas genésicos e da evolução física da Terra, né? Os problemas de origem e da evolução da Terra. Por isso, tão importante agora, né? Abrange as questões da formação e desenvolvimento do globo terreno e as referentes também às passagens evangélicas e bíblicas. Né? Então é interessante a gente olhar na Gênesis também explicações para algumas dúvidas que a gente às vezes carrega por décadas, né? Se não, não sabemos, mas até mais do que isso. E a Gênesis explica cientificamente esses pontos polêmicos aí dessa história. Explica à luz da razão os milagres do Evangelho, né? Foram milagres mesmo ou podem ser explicados cientificamente? Então fica aí a curiosidade, né, e o convite para o estudo do nosso Pentateuco. Certamente vocês que estão no ESG hoje com a gente vão ter oportunidade de se deparar com essas obras muitas e muitas vezes, né? E são essas obras verdadeiros presentes para a humanidade. Que livro é esse, de novo, faço a pergunta, né? Para o Livro dos Espíritos. Que livro é esse, gente? Esse livro é o livro que salvou a minha vida. E eu espero que salve a vida de vocês também. Né? Tem uma historinha, né, que serve de mensagem final, e muitos podem já ter ouvido, né, uma história muito interessante, que trata, né, do espírito Hilário Silva, e está lá no Espíritos de Verdade, no livro da FEB. Ele conta para a gente, Hilário Silva, né, uma história acontecida na França no tempo de Kardec, de um livreiro que manda para Kardec um livro ricamente encadernado, e ele narra na dedicatória que estava, né, para Kardec. Esse livreiro diz assim: olha, Kardec, eu estava para me suicidar, pulando da ponte do Rio Sena, quando toquei em algo no chão, né, algo que tinha caído no chão, e era o Livro dos Espíritos, estava escrito na folha de rosto: este livro salvou a minha vida. Curioso, né? Lê o livro, e quando o remetente, o remete a Kardec, né? Kardec acrescenta: salvou a minha também. Então é um livro que certamente vocês, se têm, né, pessoas espíritas, né, seguidoras da doutrina no grupo de amigos de vocês, na rede de vocês, conhecem algumas delas, as quais o Livro dos Espíritos salvou. Né? E que siga assim, preservemos nós o estudo do Livro dos Espíritos, que é um livro tão importante para todos nós e para toda a humanidade. Gente, era esse o estudo que a gente tinha para essa noite, e vamos deixar um tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre o Pentateuco e tirar dúvidas sobre essas obras da nossa doutrina espírita. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Vamos conversar mais um pouquinho no grupo.